Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Luísa Regina, eu sou advogada trabalhista, sou sócia fundadora do escritório GG SADV e hoje vou falar um pouco para vocês sobre um tema um pouco polêmico, mas muito interessante. Relações de trabalho na empresa familiar. Será que existe relação, um vínculo de emprego entre laços familiares? Entre pai e filho? Entre marido e mulher? Bom, pessoal, é sabido que 90% dos negócios das empresas do Brasil são empresas familiares. É um dado que é muito conhecido e divulgado pelo Sebrae. Ou seja, as empresas familiares predominam no nosso país. E a maioria desses negócios tratam as relações com uma certa informalidade, né? Sempre tem o pai ajudando o filho, o marido e a mulher trabalhando de forma conjunta, né? Sempre com comunhão de esforços para o negócio familiar. Enquanto tá tudo bem, não tem problema, está ótimo, quanto o negócio é mais restrito. Mas muitas vezes essa empresa cresce, ela vai passando de gerações para gerações e às vezes os conflitos aparecem. E uma das dúvidas que surgem normalmente é se aquela relação ali, ela era uma relação de emprego ou apenas uma relação de trabalho entre os membros familiares. Bom, para explicar um pouquinho sobre esse tema, é importante ressaltar o que é uma relação de emprego. O trabalho, pessoal, é gênero, ou seja, existem diversas formas de você trabalhar, como, por exemplo, um contrato voluntário, um contrato de estágio, por exemplo, e também um contrato seletista, que é aquele onde que a gente assina a carteira propriamente dito. Para configurar o contrato seletista, que é a relação de emprego ou vínculo de emprego, existem 5 requisitos legais que a CLT preconiza, sendo eles a pessoa física, ou seja, uma pessoa física tem que prestar esse trabalho, tá? A pessoalidade, ou seja, tem que ser ela, você está contratando aquela pessoa, não pode ela simplesmente faltar num dia e mandar o seu irmão, por exemplo, ou uma outra pessoa no seu lugar. Além disso, tem a onerosidade, que seria, no caso, a contraprestação, um salário, por exemplo, né? Temos também a habitualidade, né? Aquela pessoa tem que estar ali com uma certa frequência, tem que ter uma jornada de trabalho, né? Ou então, a maioria das vezes tem uma jornada de trabalho, claro que há exceções, mas tem que ter uma presença constante naquela empresa, tá bom? E por último, a subordinação, que é um dos critérios mais importantes para a gente classificar uma relação de emprego. A subordinação é o seguinte: a pessoa não vai exercer aquele serviço por mera liberalidade, ela vai ter alguém que lhe dê o comando, né? A quem ela deva prestar satisfação, prestar conta sobre o que ela está fazendo. Então, tendo esses 5 requisitos que vamos voltar: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade ou não eventualidade e subordinação, a gente tem configurado sim uma relação de emprego, certo? Então, numa empresa familiar, muitas vezes, como eu disse anteriormente, existe uma certa informalidade, né, entre os membros, todo mundo querendo, movendo todas as suas forças e dedicando para o negócio dar certo, para ter o provento da família, para ser o provento da família. Acontece que, se tiver presente nessa relação, esses 5 requisitos que eu falei, podem sim estar configurados nessa relação uma relação de emprego, né? Ou seja, o simples fato de ter um laço familiar ou um laço afetivo não vai excluir a possibilidade de haver nessa relação uma relação de emprego, porque as duas relações podem coexistir, tanto a relação familiar quanto a relação de emprego, certo? Normalmente, muitas empresas não se preocupam com isso, né? E, na verdade, esse problema só emerge quando tem algum conflito na família, que aí pode ter alguma discussão. E você pode pensar que isso é incomum, isso não acontece, mas muito pelo contrário. A Justiça do Trabalho é abarrotada de ações de pai contra filho, de irmãos entre irmãos e até mesmo tem processos em que o juiz precisa intervir para saber, em relações amorosas, para saber se existe uma relação de trabalho ali entre o casal, né? E se a mulher realmente trabalhava para o marido de uma certa forma. Então isso é muito comum, tá? Mas não se desespere, porque se você é um gestor ou um dono de uma empresa familiar e se preocupa com esse problema, existe um documento que ele pode te auxiliar. Chama o protocolo familiar. Nesse documento você pode
definir as regras da sua empresa, as regras da sua empresa familiar, inclusive as formas de trabalho na sua empresa, as remunerações, os planos de carreira. É muito importante você planejar a briga, né? Como que essa briga possa acontecer no futuro, como que as regras vão acontecer para evitar problemas, né? A gente previne hoje para evitar um problema amanhã, tá bom? Bom, se esse assunto te interessou, curta o nosso vídeo e clica no sininho para seguir nosso canal, porque a gente sempre posta dicas muito interessantes para você. Até mais!